A paz do Senhor, queridos, eu sou Frank Mendonça, pastor de jovens do Ministério Vila Nova, e é um prazer estar com você em mais um programa da Juventude MVN, programa que vai abençoar e vai edificar a sua casa. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Temos aqui conosco pessoas especialistas que vão tratar de um assunto que é bastante falado nas praças, nas ruas, em todos os lugares do Brasil, que é o quê? Política. Está conosco pastor Josué Gouveia, que é o nosso pastor presidente do Ministério Vila Nova. Wesley, um dos líderes de jovens da nossa sede e um dos coordenadores de jovens também do nosso campo. Está conosco também o Natal, que é um dos líderes do Núcleo de Crescimento Espiritual dos Jovens e também já liderou a juventude e é bastante antenado e vai nos dar uma boa participação neste programa. Rafael Gouveia, que é o líder de jovens da nossa sede e também apresentador do programa Fé e Juventude. Sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, então vamos começar aqui as perguntas. Nós estivemos em Brasília entrevistando alguns congressistas, pessoas nas ruas, por conta dessas manifestações que estão acontecendo em decorrência desse sistema político que as pessoas estão querendo tirar. Nós fizemos algumas perguntas para os deputados, nós vamos interagir com vocês aqui, tá bom? Então já vai a primeira pergunta para vocês. Pastor Josué, não poderia ser diferente, tem que ser o senhor a primeira pergunta. Protestar, manifestar, é pecado? O jovem pode manifestar? Olha, é muito bom poder estar aqui com você, pastor Frank, e com os demais que faz parte da liderança de jovens. Na verdade, eu acredito que não é pecado manifestar, é um direito nosso, nós somos cidadão, né? Nós temos todo esse direito. Agora, o que eu acredito que tem que ser feito é de uma forma ordeira, né? Não como muitos fazem, né? Começa a xingar, começa a quebrar tudo. Então, acho que nós, os jovens ou todos, devemos protestar sim, devemos falar, devemos gritar, mas não de uma forma como muitos têm feito, mas de uma forma ordeira. Aí eu acredito que nós devemos fazer isso. Eu sempre falo aqui, eu mesmo particularmente, eu não vou em manifestação, até porque eu acho muito bagunçado esse povo, né? A gente tem medo demais, mas eu acho bonito, né? Isso é democracia, né? Nós podemos falar aquilo que nós pensamos, mas é que nós possamos manifestar nas ruas, mas uma coisa que nós precisamos fazer, pastor Frank, e a gente tem feito isso aqui na igreja, né? Orar a Deus para que Deus possa mudar essa situação, e só Deus pode mudar. Nós sabemos que o controle está nas mãos de Deus, e Deus com certeza pode fazer isso. Muito bom, pastor Josué. Está aí a resposta. Protestar não é pecado. Nós estamos agora com a Natiele lá em Brasília, ela que fez várias matérias, fez uma reportagem com diversos congressistas e ela tem uma matéria especial e pergunta aqui para vocês. Vai com você, Natiele.
nós do programa viemos aqui em Brasília para mostrar a vocês tudo que está acontecendo nessas manifestações. E vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu nesse dia que vai ficar marcado para a história. Se acontecer o que é que a maioria da população brasileira espera que aconteça, o impeachment da Dilma, o que você espera depois disso como cidadão brasileiro? Olha, como cidadão brasileiro, eu espero que haja mudanças significativas, porque o povo não aguenta mais esse desmando, essa corrupção, essa imoralidade. Então tá na hora de mudança. Mas como cristão, servo do Senhor Jesus, eu vejo que a única solução é Cristo no coração de cada um desses políticos, desses governantes do nosso país, estados, municípios, porque sem Jesus no coração é impossível haver uma verdadeira mudança. José Antônio, me fala uma coisa, você acha que tirando a Dilma do poder resolve? Isso aí é o pessoal só conta, não vai resolver problema nenhum. Saindo esse, entra outro. Tem que ter alguém de sangue, alguém de fama para o país, alguém que não queira só cobiça, que queira trabalhar para o povo. Muitas pessoas, como esse grupo aqui, que veio se manifestar, protestar contra o que está acontecendo hoje no Brasil. Vocês são de onde? De Lusiânia. O que você especificamente veio manifestar aqui hoje? A gente veio manifestar aqui a nossa indignação contra esse sistema corrupto, contra isso que está acontecendo no nosso país, e a gente tem que botar a cara mesmo, a gente tem que vir para a rua, porque não adianta ficar reclamando, tem que vir lutar contra. Então, seja o PT, seja quem for, se continuar do mesmo jeito, a gente vem para a rua e tira mesmo, porque é o povo que coloca e o povo tira sim. Qual que você acha que é o papel da juventude, dos jovens do Brasil? O que os jovens deveriam fazer hoje, nesse contexto que a gente está vivendo? Lutar por nosso direito. E a pergunta que não quer se calar é esta: até que ponto há legitimidade da manifestação para a igreja? O que a igreja pode fazer nas manifestações? O que ela não pode fazer? E a juventude nas redes sociais? O que nós podemos fazer para não tocar na autoridade? Agora, a pergunta é respondida por vocês aí no estúdio. Eu quero te perguntar, Rafael, o pessoal está falando aí que essas manifestações é uma tentativa de golpe. Ao seu ver, é realmente uma tentativa de golpe? Nós somos golpistas? Bem, pastor Frank, primeiro quero agradecer ao senhor pelo convite de estar aqui com o pessoal aqui, né, o nosso pastor presidente, Wesley Natal. Sei que sou o menor aqui, viu, pastor? Fico até constrangido. Mas, a respeito dessa pergunta, pastor Frank, eu acho que não é golpe, primeiro, porque o impeachment está na nossa Constituição. É um direito que a nossa sociedade tem. Agora, o que precisamos fazer é analisar o porquê que estão pedindo o impeachment. E a gente viu aí vários advogados, inclusive o presidente da OAB do país nacional colocou também um pedido do impeachment, muitas pessoas capacitadas que estão pedindo o impeachment, e pelo que a gente tem acompanhado, claro que não temos um conhecimento dentro lá disso, mas pelo que temos acompanhado na mídia, tudo indica que tem base para acontecer o impeachment, tem base, e se tem base para acontecer o impeachment, isso não é golpe, até mesmo porque o governo que está aí foi os que mais defenderam, né, o impeachment que nós tivemos da época do Collor. Então, se naquela época não foi golpe, por que agora é golpe? O que eles querem colocar é isso, né, que não tem base, que não tem, mas já foi praticamente provado que tem base, questão de improbidade administrativa da presidenta. Então, se tem base na lei, não é golpe. Você acha que eles estão tentando desconstruir uma ideia legítima que o brasileiro tem como direito? Na verdade, pastor, eu vejo que pelas últimas ações, inclusive aí do ex-presidente Lula, né, eles estão tentando colocar a sociedade contra o poder judiciário. É o que eles estão tentando fazer. Tentando aí, desconstruir aquilo que as pessoas estão pedindo, que é o impeachment, né? Então, assim, eu vejo que estão até querendo, quem sabe, se não tomar cuidado, pode acontecer isso, de nós termos uma guerra civil no nosso país. Temos uma guerra civil, porque
as pessoas querendo impeachment com base, e eles que estão no poder, claro, não querem sair de lá de nenhuma forma, porque tem seus benefícios com isso, então estão tentando jogar as pessoas também contra o judiciário do nosso país. Então tem que ser uma coisa muito bem analisada, muito bem pensada, para não ocorrer aí, quem sabe, uma guerra civil no nosso país. Perfeito, está aí a resposta do nosso líder de jovens aqui da sede. Nós temos também uma pessoa muito especial, que é o deputado federal Marco Feliciano, que foi entrevistado pela Natiele, e ele também comenta e fala a respeito desse assunto. Eu tenho visto aí nas nossas páginas do Ministério Vila Nova algumas pessoas dizendo o seguinte, falando assim: isso são sinais da vinda de Jesus. Jesus disse que isso aconteceria. Não adianta nós fazermos nada, porque Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Com certeza não deixam de ser sinais. Se são sinais para a vinda dele, para esse tempo, eu gostaria muito que fosse. Mas lembre que esses textos foram escritos há mais de 2000 anos atrás, e já naquela época a igreja esperava a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo disse: e nós, os que estivermos vivos, transformados seremos e arrebatados seremos. Ou seja, ele se incluiu na profecia. Há 2000 anos atrás ele esperava a volta de Jesus. Jesus não voltou naquele tempo. Imagine se a igreja só ficar de braços cruzados esperando e vendo a banda passar. Não, não é isso. O mundo tem que, a igreja tem que nesse momento, unir as forças com todos os cidadãos brasileiros. E como eu disse, esqueça nesse momento a sua placa religiosa, esqueça o seu credo religioso. Você é um cidadão brasileiro. Nós vivemos um regime democrático. E democracia é o grito da maioria. Se a maioria pedir, as coisas acontecem. Que é sinal da vinda de Jesus, eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse assim: ainda há um espírito que detém a vinda do anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo está aí, mas há um que o detém. E quem é que detém? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Dentro de mim e dentro de você. Inclusive aqui no parlamento. Inclusive exercendo seu direito de cidadania. De volta aqui agora ao estúdio, esta é a palavra do deputado federal Marco Feliciano. Wesley, você concorda? Tudo isso que está acontecendo são sinais da volta de Jesus? Bom, pastor, obrigado por ter me convidado, pastor Josué, Rafael, Natal. O meu comentário sobre isso é assim: nós já por vários dias, vários anos, a gente já tem essa visão dessa preparação da volta de Jesus, de vários acontecimentos que já têm acontecido, né? Então, nada mais, isso é uma coisa que está agregando ao nosso cotidiano, né? É uma das situações que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente vê que sempre em momentos de crise também, a gente vê sinais que Jesus está voltando. E esse é um desses sinais. Eu acredito nisso também. Porém, eu penso que nós, como cidadão, como o pastor Josué disse, a gente tem que fazer a nossa manifestação de forma pacífica, de forma certa, de forma correta, porque nós precisamos dar exemplo para a sociedade também. Nós somos espelho aqui nessa terra. Então, deixa eu entender, independente, você que está nos ouvindo agora, nos vendo, independente se faz parte de um conjunto de sinais da vinda de Jesus, o papel da igreja é interagir com o mundo, não é para ficar só dentro de casa, dentro da igreja, acomodados, por saber que é um sinal da volta de Jesus. Nós precisamos interagir, é isso? Isso, na minha opinião, nós precisamos interagir, né, de uma forma certa, forma correta, além de estar sempre orando, né, buscando ao Senhor, porque é Ele que vai sarar a nossa nação, mas nós precisamos nos posicionar também diante disso. Não só em manifestações, mas quando tiver as próximas eleições, mostrar lá também a nossa posição diante das situações. Natal, a pergunta para você é muito simples. Qual que é a diferença do comportamento dos jovens em sua época para o comportamento dos jovens nos dias de hoje? Na nossa época de liderança de jovem, eu acho que o jovem entendia sim de política, já era antenado sim, conhecia. O que mudou foi que hoje a informação é muito rápida, né? Então, assim, tudo corre muito rápido, muito mais rápido do que há 15 anos atrás, né? Dando a data certa agora. Mas, assim, eu acho que muitas coisas colocadas hoje não condiz muito com a realidade. Eu acho que a gente tem que ir com mais calma, com mais prudência,
tanto em manifestações, como o pastor Josué disse, o pastor Wesley, o pastor Rafael, assim, com mais tranquilidade em relação ao jovem tem que manifestar, tem que mostrar sua opinião, sua cidadania, mas com prudência mesmo, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá, né? E existem pessoas de todos os jeitos. E a gente tem que nos guardar também. Eu acho que a igreja, o jovem cristão, ele tem que achar uma forma diferente de se manifestar. Ele tem que achar uma forma diferente de se manifestar. Como ele é diferente, ele tem que se manifestar diferente. Orando, buscando. Se for para ir para as ruas, vá com cuidado, mas com prudência, com ordem, como diz o pastor, porque a gente não sabe o que vai encontrar por lá, né? Gente, não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho. Agora fique com os nossos comerciais. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Bom, nós tivemos em Brasília, e isso que o Natal falou é muito interessante, porque nós percebemos nas manifestações lá, pessoas com latinha de cerveja, fazendo selfie, gritando. Parece que eles não sabiam o que estavam fazendo. Estavam lá sem consciência, sem nenhuma razão. E uma das perguntas que nós fizemos para o pessoal lá é justamente sobre a consciência do jovem, Rafael, com relação à política. Será, pastor Josué, que realmente o jovem hoje, nas redes sociais, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo ou ele está indo como uma modinha? Porque nas redes sociais tem muitas modinhas, né? De tempo em tempo surge uma modinha. E parece que a modinha agora é manifestar, é gritar, é falar mal de um, falar mal de outro, colocar todos em um balaio. O senhor acha que o jovem hoje, ele tem consciência política ou ele está indo na aba de alguém, em uma ideia, em uma modinha? Olha, a gente vê que uma grande parte dos jovens que vão às ruas manifestar, eles estão conscientes, né? Conscientes daquilo que eles estão fazendo, né? Protestando contra esse governo, mas uma parte também a gente sabe que vai para farrear, na verdade, né? Ah, bacana, vou lá, não tem o que fazer, vou para lá. E às vezes você chega lá, você pergunta, o que você está fazendo aqui? Não sei, eu fui convidado para vir para cá, me convidaram, mandaram um WhatsApp para mim e tal. Então, uma parte, na verdade, vão sem saber o que está fazendo, mas uma grande parte, que eu acho que a maioria, sabem o que está fazendo e na verdade, estão ali com o propósito de gritar, né, por esse Brasil que não concorda com o que está acontecendo. Não é que nós não concordamos com o governo que está aí, mas com as práticas dele, que eu, antes da eleição, eu até disse muito na igreja aqui, cuidado com o PT, as práticas do PT não é boa. Eu lembro, o senhor gravou um vídeo ainda orientando a igreja. Então, assim, a gente vê que as práticas deles que não são boas, não é o governo, não é a Dilma, não é o Lula, mas são as práticas dele, porque eu, na verdade, eu fui vereador em Goiânia, e interessante que eu nunca vi um governo tão corrupto como esse. Agora, é lógico que o cidadão
Porque com essa corrupção, com tudo o que está acontecendo, quem é prejudicado é o povo, é a ponta lá, é a escola do jovem, é a faculdade, é a alimentação, é o trabalho que não tem mais. Então, o que está acontecendo aí são essas práticas, e que o jovem, a grande maioria, você vai nessas manifestações, a grande maioria são jovens, né? E eles estão ali protestando, e com certeza estão corretos, né, da forma, mas precisa, é o que eu disse no início aqui, que foi falado pelos meninos aqui, é uma forma pacífica, ordeira, aí sim, podemos fazer isso. E com certeza esses jovens aí têm feito a diferença, né? Porque o governo lá, eles têm medo desses protestos, né? Tanto é que essa última manifestação que teve contra essas práticas aí, teve uma repercussão grande no governo, no Congresso, e é interessante essas manifestações. Ok, pegando fogo aqui no estúdio, a Natiele, lá em Brasília, conversando com a juventude a respeito disso que nós estamos comentando. Com você, Natiele. Como que nós, essa juventude cristã, ela deve protestar? Ela deve protestar, primeiro, orando. A Bíblia fala que nós, lá em Timóteo, nós devemos orar por todas as autoridades. E se é que é Deus que estabelece e destitui reis, nós temos que colocar isso diante dele para que eleestitua os reis que não são benéficos. Mas também deve protestar, deve cobrar os seus direitos, cobrar aquilo que lhe é devido, cobrar aquilo que é exigido para ele, que ele acha que é pertinente a ele. Mostrando que crente não é tapado, que crente é ligado nas situações atuais e que, como brasileiro, você tem que fazer a sua parte. Eu sempre uso a expressão da Bíblia, né? Se a gente ficasse só na declaração profética ou só na oração, seria Elias não teria ido contra Acabe. Oração é orar com ação, né? Você deve orar, mas também deve fazer a sua parte como cidadão brasileiro, de maneira democrática e de maneira não violenta, de maneira pacífica. A igreja precisa se manifestar assim, principalmente os jovens que estão aí com a cabeça num turbilhão nesses últimos dias, né? O senhor acha que o que está acontecendo hoje é um golpe? É um golpe na corrupção, é um golpe no populismo, é um golpe na maneira como o PT vem tratando as crianças na escola, é um golpe no desgaste dos valores familiares. É isso que nós queremos nos livrar no Brasil. E você só conseguirá tudo isso livrando-se do PT, de Dilma, Lula e demais integrantes dessa facção criminosa que está no poder. Tudo o que estamos fazendo está baseado em leis. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Nós vamos hoje, daqui a pouco, inclusive eu estou com o horário quase apertado, vamos instaurar definitivamente a comissão do impeachment. Eu faço parte, sou membro titular do impeachment. Vamos acelerar o processo para votar isso o mais rápido possível. São 10 ou 15 sessões plenárias, se não me falha a memória. Vamos levar isso para o plenário da casa. Hoje o plenário da casa tem um sentimento quase que unânime, tirando, é claro, PT, PCdoB e PSOL. E olha lá que eu acho que o PSOL acaba pulando do barco quando vê que a coisa está afundando. Acontecendo isso, o processo de impeachment sendo aprovado aqui, sendo aprovado, é claro, a denúncia vai ser levada para o plenário do Senado e aí fica na mão dos senadores. E aí entra a sua participação. Descubra o senador do seu estado, mande e-mail para ele, ligue para ele. Se você é vizinho, vá na casa dele, faça o que for preciso. O processo de impeachment tem que ser votado. Não é apenas uma questão política, é uma questão de honra. O governo que aí está debochou dos brasileiros. A indicação de Lula para a Casa Civil é um deboche, é um escárnio à sociedade brasileira. Precisamos fazer alguma coisa. Rafael, o pessoal está falando que se houver um impeachment, alguns países que são amigos, aliados da presidente Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores vão fazer uma intervenção no Brasil e que possivelmente vai ter no país uma guerra civil. Você acredita nisso? Bem, pastor Frank, eu não acredito, porque eu acredito muito no poder judiciário do nosso país. Por mais que, às vezes, tenha algumas interferências, eu acredito muito. Então, eu acho que se chegar ao ponto de ter o impeachment, vai ser algo muito bem sustentado, muito bem comprovado,
Como eu falei antes, acho que não vai ser um golpe. Então, eu acho que não vejo o porquê de outros países vir com a intervenção no nosso país. E eu penso que não vai haver uma guerra civil, não vai haver. Eles estão tentando ter, mas eu acredito que não vai haver, porque a gente sabe que a maioria é muito grande, a maioria que defende o impeachment hoje. Hoje tem pesquisa disso. E, na verdade, esse pessoal aí, que, na verdade, eu não vejo a população, vejo organizações, que é a CUT, a MST, na manifestação pró-governo, você não vê nem a bandeira do Brasil, você só vê bandeira lá do PT, Então, são organizações, é uma minoria. Então, eu acredito que não vai chegar a tal ponto, não vai chegar a tal ponto. E pelo que a gente vê, o impeachment hoje, pelas notícias que temos, é inevitável. Mas acredito também, pastor Frank, que o impeachment também não vai resolver tudo, né? As pessoas estão colocando aí que aconteceu o impeachment, pronto, resolveu o problema. O problema é muito mais a fundo, é muito mais a sério, e aí nós precisávamos pelo menos de uns 4, 5 programas para a gente discutir isso aqui. Tirou a resposta da minha pergunta. Eu ia justamente apimentar o negócio aqui, porque o pessoal sempre fala impeachment, impeachment. Você que está em casa, você sabe o que é impeachment? Por exemplo, se a presidente sair, quem assume? Você tem noção de quem é que assume? Conhece a pessoa que vai assumir? Você acha que quem vai assumir? No caso do Michel Temer. Olha a perguntinha para apimentar o negócio. Ele é melhor do que a Dilma porque ele está com a Dilma já há muitos anos. Come na mesma mesa, faz parte dos mesmos projetos. Será que seria tão diferente assim da Dilma? Por isso que eu falei, pastor Frank, que o meu pensamento é esse, que o impeachment não vai resolver alguma coisa, mas não vai resolver tudo. Porque, como o senhor mesmo disse, ela sendo afastada, quem assume é o Michel Temer. E eu também não vejo o Michel Temer com a capacidade para resolver o problema do nosso país. Aí eles falam que pode ser que a chapa da Dilma seja cassada, o Michel Temer também saia e venha talvez a ter uma nova eleição. Uma nova eleição, as cartas também são as mesmas. Vai vir aí Aécio, os mesmos também de sempre. Vai voltar. Então, assim, eu acho, pastor Frank, que mais do que isso, do que ter um impeachment, do que a troca de governo, nós precisamos, e muito bom esse debate, porque precisamos, na verdade, usar este momento, para mudar a nossa sociedade, para mudar o cidadão comum. Porque a corrupção, ela não vem lá do governo, ela começa lá de baixo, ela começa no nosso dia a dia. E isso está impregnado no nosso país. Então, se trocar governo, mas a sociedade continuar corrupta, as práticas irão voltar, irão acontecer da mesma forma, tudo novamente. Então, assim, eu acho que o problema é muito mais a fundo, o impeachment é apenas um passo para solucionar os problemas, mas acredito que tem muito mais coisas. Nós precisamos muito mais programas como esse, pastor Frank, de discutir realmente política, porque, como o nosso pastor mesmo disse aqui, nessas manifestações, se for fazer uma pesquisa, muita gente não sabe nem o que está fazendo lá. A gente chega na época de eleição, uma grande parte também da sociedade, a pessoa ela não sabe o que são um cargo legislativo, o que é um cargo executivo. Como que ela vai escolher um representante se ela não sabe nem o que o camarada vai fazer lá? Então, assim, eu acho que o assunto é muito mais profundo, muito mais... Temos que adentrar muito mais nessa discussão aí. O assunto rendeu. Terminamos esta primeira parte. Nós tivemos aqui que fazer em 3 partes o programa. Muitos argumentos, muitos assuntos, e você não pode perder a segunda parte deste programa. Semana que vem, Chamados da TV, continuidade, o jovem e a política.